Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode sentar em nome de Jesus e nós vamos fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus. A gente tem que cuidar com o que a gente fala, né? Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, nunca é pequeno, nunca é pouco, nunca é simples. Graças a Deus estamos aqui, Santa Ceia do Senhor. Só falta mais 3 Santa Ceia se foi o ano, né? Você se deu conta? Você envelheceu 9 meses rapidamente, não é? Nós todos, mas graças a Deus, Deus tem sido bom. Eu vou passar para a palavra, mas eu preciso fazer uma introdução com você antes. Quem aqui já se imaginou chegando no céu? Quem aqui já se imaginou? Você já raciocinou você chegando no céu no dia em que Jesus tocar, Jesus abrir as portas e você entrar no céu? Você já pensou, você já raciocinou, você já se viu entrando no céu? Você já se viu entrando no céu? Sim. Amém. O primeiro culto que a gente vai participar no céu. A gente chega naquele momento especial, todos os irmãos se encontram, todos os irmãos estão próximos, todos os irmãos que confiaram em Deus, todos os irmãos que acreditaram em Deus, todos os irmãos que receberam Jesus como seu único Salvador, uma igreja gigantesca, um lugar gigantesco, nós vamos participar, felizes, alegres, o mundo inteiro reunido, todos os filhos de Deus de todas as épocas se encontram e vão participar do culto, e tem um anjo que organiza as filas do culto, e quem senta na frente, quem senta no meio, quem senta atrás. Chega a sua vez, o anjo vai definir onde você vai sentir, onde você vai sentar nesse culto lá no céu. E ele diz assim: só senta na primeira fileira quem sabe de cor a fórmula de Bhaskara. Quem sabe a fórmula de Bhaskara, levanta a mão. De cor, levanta, nós vamos ver quem vai sentar na primeira fila no céu. Levanta. Pastora Maria, pastora Mília, pastor Davi. Lá um irmão lá atrás. A Nara, aqui. 4 pessoas da igreja, tá bom. Hoje, tu não sabe, hoje. E se o anjo perguntar? Tá bom. Segunda fila. Na segunda fila vai sentar quem sabe resolver equações de primeiro grau. Quem lembra como se resolve uma equação de primeiro grau? Levanta a mão para Jesus. 5 pessoas, mais 4 na primeira fileira e 5 na segunda. Para resolver a fórmula de Bhaskara tem que saber a equação de primeiro grau. Lá no fundão, lá no fundo, vai sentar quem sabe quanto é 1 mais 1? Quem sabe quanto é 1 mais 1? Glória a Deus. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque esse é um exemplo muito gostoso da gente entender. Gostoso, né? Bom da gente lembrar. Que para a gente poder chegar na fórmula de Bhaskara, nós temos que aprender lá atrás quanto é 1 mais 1. E se a gente não aprender os fundamentos da matemática, se eu não entender as coisas mais simples, as coisas mais rudimentares, as menores partes, aquilo que a gente não dá bola, aquilo que a gente não imagina, aquilo que a gente deixa de canto, passa uma vez, pensa que é simples demais, se eu não passar pelo 1 mais 1, eu não chego na fórmula de Bhaskara. Se eu não conseguir entender lá no início que para ser salvo basta crer e ser batizado, eu não consigo chegar no céu. Então existem coisas muito simples que fazem parte da minha e da tua vida, como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres de Deus, coisas pequenas e simples, que elas não podem ser jamais esquecidas na nossa caminhada de fé, que elas não podem ser jamais deixadas de lado na nossa caminhada de fé, porque sem essas coisas simples,
nós não chegamos na presença de Deus sem que nós lembremos dessas coisas bem simples. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando. Mas dizem ultimamente que o óbvio precisa ser dito todo dia. A gente tem que lembrar todo dia de escovar o dente. A gente tem que lembrar todo dia de fazer nossa higiene. Nós temos que lembrar todos os dias de sermos honestos. Nós temos que lembrar todos os dias, tornar hábito, ler a palavra de Deus. Nós temos que tornar todo dia a lembrar das coisas básicas, das coisas fundamentais. Nós temos que incentivar uns aos outros, né? Eu não sei se na casa de vocês acontece. Diz que do Paraná acontece para cima que alguns filhos não gostam de tomar banho com frequência. É só sob ameaça. Lá em casa eu começo a chamar. Eu não falo, eu não sou agressivo para dizer para ir tomar banho. Eu digo que eu tenho um fedorino e uma fedorina. Por quê? Ser pastor e pregador é uma atividade de risco. É que você só vê o que acontece aqui. Você não sabe o que acontece depois que eu sair da igreja e chegar em casa. Por que a gente faz isso? Porque alguém esqueceu das regras básicas. Alguém esqueceu dos fundamentos básicos. Alguém esqueceu daquilo que a gente acha que não precisava mais lembrar. Alguém esqueceu daquilo que parece ser natural, mas não é. Aquilo que parece ser natural, que a gente faz todos os dias, que a gente tem que repetir todos os dias, alguém esqueceu e a gente precisa relembrar e reforçar. E assim existem partículas, existem práticas, existem obrigações que nós temos como os filhos de Deus e filhas de Deus que nós precisamos lembrar. E nós começamos hoje uma série de mensagens que vão fazer você lembrar dos rudimentos da vida cristã, dos fundamentos da vida cristã. Você vai lembrar a partir de hoje dos pequenos atos que fazem você lembrar do que é um filho de Deus. E eu vou começar falando hoje sobre jejum. Amém? Você ainda lembra como faz? A fórmula de Bhaskara. Lembra como faz jejum? Possivelmente 98% da igreja, o último jejum que fez foi para fazer exame. E a gente faz porque tem que fazer. Eu quero ler com você o primeiro livro, para falar da história de Moisés, um ponto dessa necessidade de lembrança. Abre comigo no livro de Números, capítulo 20, versículo 12. Livro de Números, é um dos livros mais divertidos da gente ler. Você gosta, leia o livro de Números, você vai ter uma semana emocionante. Porque o livro de Números tem o quê? Números. Então tem a contagem das pessoas, as genealogias, tem coisa tão bonita de ler, você se sente emocionado. Números 20, 12, diz assim. Quem achou diz amém. Quem não achou diz estou procurando. Não tá. Amém, gente procurando? Foi. Lá já está também. Diz assim, Números 20, 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Olha para mim. Essa passagem aqui você já ouviu falar, você já ouviu alguma mensagem, você conhece. Este texto é o final do momento em que o povo de Israel está caminhando no deserto, e eles estão com sede, eles estão reclamando, eles já viram vários milagres, eles já viram várias manifestações, vários moveres de Deus, o céu já se abriu muitas vezes, mas eles parecem ter esquecido disso e perderam a fé, assim como eu e você fazemos de vez em quando. Duvido que não tem, todo mundo aqui já recebeu o milagre de Deus, mas às vezes a gente esquece, não esquece?
parece ser ingrato, a gente começa a se queixar para Deus, a gente começa a dizer, mas tu não gosta de mim, tu só gosta do homem. Quando alguém vem dar um testemunho, a gente pensa, olha como Deus é bom com ele, mas já foi inúmeras vezes bom conosco também. A gente só está no momento de uma luta, mas a gente esquece, assim como Israel esqueceu. E aí, Moisés, como sempre fazia, ia conversar com Deus, ia perguntar a Deus, ia falar, Deus, o que eu faço? Eu estou com vontade de matar todos eles. Mas o que eu faço? Deus disse, eu vou dar água para esse povo. Tu vai chegar na frente de uma pedra, e tu vai falar para essa pedra, tu vai conversar com a pedra, e essa pedra vai jorrar água. Vocês vão ver a minha manifestação mais uma vez. Moisés desce da presença de Deus, conduz o povo de Israel, e naquele momento, e mesmo assim, Deus tendo falado, tem que caminhar, tem que levar o povo começa, eu estou com sede, porque eu estou com sede, porque eu estou com sede, porque eu estou com sede, minha boca está seca, eu não aguento mais, eu estou morrendo, e vão torrando a paciência de Moisés, ao ponto que ele chega naquela pedra, e ele bate na pedra 2 vezes com o seu cajado, bam, bam, e sai água da pedra. Só que com esta conduta, Moisés perde o direito de entrar na terra prometida. Com esta conduta, o povo que estava caminhando com ele perde o direito de entrar na terra prometida. Eles saem da escravidão que havia no Egito, eles são libertos, mas eles perdem o direito de entrar na terra prometida. Apenas a sua descendência, Josué e Calebe, entram depois. Será que Deus é tão grave? Será que Deus é tão grosseiro para impedir Moisés de entrar na terra prometida só porque ao invés de conversar ele bateu? Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Moisés não perdeu a salvação, Moisés só não pôde entrar na terra prometida. Mas será que nós perdemos acesso a algumas bênçãos de Deus por causa do nosso comportamento, do nosso caráter? Será que nós podemos perder por causa de uma falha? Será que Deus não parece injusto? Será que Deus não parece cruel? Deus sempre é, Deus sempre foi e Deus sempre será justo. E assim como Ele é justo, Ele coloca à minha disposição e à tua disposição a compaixão e o perdão dEle. E nós temos a oportunidade todos os dias de colocar na presença de Deus as nossas deficiências, as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos vícios, os nossos tiques, aquilo que a gente não consegue abandonar, aquilo que a gente não consegue melhorar, aquilo que a gente não consegue aperfeiçoar. Nós temos a oportunidade todos os dias de colocar na presença de Deus. Moisés também teve e não fez. Você acha que Moisés não entrou na terra prometida por ter batido 2 vezes na pedra? Não foi. Foi porque o seu caráter não foi moldado de acordo com a vontade de Deus, porque ele já tinha feito uma besteira dessa há tempo atrás. Deus tinha perdoado, mas ele não mudou. Vamos ler onde Moisés tinha feito de novo? Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, 19. Êxodo, capítulo 32, 19. A história foi antes. Livro de Êxodo, capítulo 2, 32 e 19. Diz assim: logo que se aproximou do arraial, Moisés viu o bezerro e as danças. Então acendeu-lhe a ira, pegou nas mãos as tábuas que Deus o havia dado e quebrou-as ao pé do monte. O problema de Moisés não ter entrado na terra prometida não foi porque ele bateu 2 vezes na pedra quando Deus disse para falar. Foi porque ele foi um homem que, assim como eu e como você, não permitimos que Deus tratasse o seu defeito, a sua deficiência. Moisés era um homem irado.
Mas pastor, o motivo era bom. Não importa o teu motivo, importa quem tu é na presença de Deus. Você pode querer justificar, você pode dizer, mas eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, eu achava que era certo. Aí Deus te pergunta, mas fui eu que mandei você fazer? Fui eu que te disse para agir deste jeito? Fui eu que disse para você fazer aquele negócio que deu errado? Fui eu que disse para você se relacionar com aquela pessoa que deu errado? Fui eu que disse para você entrar naquela casa, naquele comércio, naquela religião, naquela cidade. Fui eu que disse para você ir lá. Quando você faz aquilo que Deus não pediu, você corre riscos muito grandes. Muito grandes. Nós temos algumas falhas, alguns problemas, e por isso que eu estou dizendo, nós temos que fazer uma série de mensagens e trazer para você entender, de novo, o que é ser cristão, o que é ser um filho de Deus, porque a gente acaba fazendo aquilo que não deve, e não faz aquilo que deve. E vou dizer de novo, os teus motivos não importam. Olha para quem está do lado e diz, os teus motivos não importam. Não importam os teus motivos. Os teus motivos não importam, realmente não importam, porque o que importa é o que está escrito aqui. É o que está aqui. É o que está aqui. E nós precisamos trazer de novo, ver esses pedaços iniciais, aquilo que a gente faz no início, ou melhor, aquilo que a gente não poderia parar nunca de fazer. Eu voltei a dizer para vocês que Deus não era um Deus injusto. Deus nunca foi injusto, e Ele não foi injusto com Moisés quando não o deixou entrar na terra prometida. Porém, Moisés esquece de um elemento fundamental lá do início da caminhada com Deus. Deus é justo, Deus é compassivo, Deus perdoa, Deus ama, Deus constrói, porém, Deus continua sendo santo e Ele não admite que a gente manche a santidade dEle. Ele não permite, Ele não aceita. A santidade dEle é intocável. E só existe santidade naquele que busca limpar as suas vestes, aquele que busca todos os dias arrancar de dentro da sua alma os efeitos do pecado, do erro e da morte, aquele que todos os dias enxerga dentro de si, olha no espelho, olha a sua vida, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e arranca fora. E a gente não arranca fora pecado com milagre. A gente não arranca pecado fora com grandes acontecimentos. A gente arranca fora pecado e erro todos os dias, dia após dia, oração após oração, pedido após pedido, fé depois de fé, confiança após confiança em Deus. Moisés foi um homem grande na presença de Deus, mas esqueceu o início. Ele esqueceu a primeira lição. Ele esqueceu lá no início que Deus era santo. Que Deus é santo. E eu digo para você hoje, não esqueça que Deus é santo. Deus é santo e nós não somos. Às vezes a gente acha que a gente é, mas a gente não é. Nós somos um grupo de pecadores caminhando em direção à santidade. Nós somos um grupo de pessoas que vai limpando a sujeira aqui, limpa a sujeira aqui, e às vezes a gente olha o irmão entrando na porta da igreja, olha ele pela frente, né? A roupa dele está suja de pecado, só que a gente não enxerga atrás das nossas costas, que as nossas costas estão sujas de erro, de pecado, de falha. Quando a palavra de Deus diz, orem uns pelos outros, ela está dizendo, ajuda o outro a se limpar do seu pecado. Ajuda o irmão que está chegando a limpar o pecado dele, porque este irmão vai te ajudar a tirar o pecado de onde você não alcança.
Ele vai te ajudar a tapar os furos que você não consegue sozinho. Ele vai te ajudar a caminhar quando você não consegue. Ele vai te ajudar a levantar quando você não tem força. Nós não estamos aqui para apontar pecados uns para os outros, mas estamos aqui na presença de Deus para auxiliar uns aos outros a se aproximarem cada dia mais de Deus. E eu vim aqui hoje para começar com este assunto, para que você possa de novo dar um passo a mais na presença de Deus, para que você possa dar um passinho a mais em direção a Deus, para que você possa, com pequenas atitudes diárias, voltar a trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, para trazer a presença de Deus para dentro do seu coração, para trazer a presença de Deus para dentro do seu peito, para trazer a presença de Deus dentro dos seus projetos e dos seus dias. Você vai ver ao longo do tempo mensagens a respeito da oração, mensagens a respeito da Santa Ceia, mensagens a respeito da oferta, mensagens a partir do dízimo, mensagens a respeito da compaixão, do perdão, da misericórdia. Você vai ver isso falando ao seu coração, mas isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser lembrado, o óbvio precisa ser relembrado, assim como faz aquele instrutor. Quem já foi na academia aqui e diz amém? Eu quero ver quem já foi, levanta a mãozinha, assim. Levanta, levanta, levanta. Alto, levanta. Quem está na academia, fica com a mão levantada. Todo mundo que tem um instrutor, você pode passar 6 meses, pode passar 8 meses, 12 meses, 13 meses. Quando ele te vê com uma postura incorreta, que ele vê que você vai torcer a sua coluna, ele não vai lá e te bota no lugar de novo. Mas você já está há 13 meses fazendo academia. Você já não devia saber como segura o peso? Você já não devia saber como você se postura? Mas a gente esquece. A gente esquece. Outra coisa que, o exemplo da academia é muito bom. Você acha que o professor da academia não sabe quando você está matando o exercício? Ele te dá, você tem que fazer 3 sessões de 50 abdominais cada uma. Quem já chegou nessa fase? Eu nunca cheguei nessa parte, de fazer 3 sessões de 50. Você começa a fazer, primeira sessão começa a doer, dói aqui, dói ali, dói a perna, dói o joelho, dói o sovaco, dói tudo. 3 aulas depois, você, professor, terminei, 3 sessões de 50. E você fala para todo mundo, 3 sessões de 50, já consegui fazer. E o professor fica te olhando. Não, você não fez. Porque eu sei o quanto isso te desgasta. Eu sei o quanto isso dói. Eu sei o quanto isso é difícil. E Deus olha para você do mesmo jeito. Você pode dizer para quem você quiser que você orou, que você jejuou, que você fez, que você doou, que você foi. Mas Deus está dizendo, eu sei o quanto isso custa. E você não fez. Então, com Deus, você pode mentir para mim, você pode dizer para mim um monte de coisa. Você pode dizer para o pastor que você faz, que você é regular na sua vida cristã, que você é e tudo. Você pode dizer o quanto você quiser. Para mim, você pode enganar o quanto quiser, mas Deus você não engana. Então, é bom você ser sincero com Ele. É muito bom você ser sincero com Ele. Conversar com Ele, falar com Deus, estar com o coração aberto para que Deus possa te instruir. Deus possa te construir, Deus possa te fortalecer. Você está disposto a fazer isso? Diz amém. Eu notei que não está com vontade não. Vamos fazer na raiva mesmo? Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Amém. Então vamos começar com jejum. Amém? Muito bem. O que é jejum? E para esta igreja, principalmente, o jejum é um grande desafio. Eu sempre digo, esta é uma igreja da mesa farta, de uma mesa abundante. Então o jejum vai ser o nosso maior desafio, eu sei. O jejum,
ele é algo que Jesus fazia. Jesus não fazia jejum como os fariseus faziam, mas Jesus jejuava. Quando Jesus partiu dessa terra, principalmente seus discípulos passaram a fazer bastante jejum também. Fazer jejum é um momento em que você deixa de se alimentar. São momentos em que você deixa de comer, você deixa de ingerir comida, para que massacrando o seu corpo, você se aproxime da presença de Deus. Você massacra o corpo físico para fortalecer a sua alma. Você sacrifica a sua existência material para que o seu espírito se torne mais forte, para que você possa enxergar e ouvir melhor a voz de Deus. Pastor, isso é um sinal do Filho de Deus? É. Isso é uma forma de mostrar a sua fé? É. Isso sempre esteve presente na vida dos filhos e das filhas de Deus, sempre esteve. Porque o jejum, ele tem uma habilidade enorme de nos fazer lembrar que nós não pertencemos a esse mundo. O jejum te faz lembrar que você não pertence a este lugar. E às vezes a gente se acostuma a pensar, eu faço parte daqui, eu estou bem aqui, estou confortável aqui. O jejum é uma das melhores formas, melhores ferramentas na presença de Deus, para te fazer lembrar de tempos em tempos que você não está aqui para sempre. Você é apenas um peregrino, um visitante, o seu lugar é o céu. E é muito fácil esquecer, porque existe comida boa, existe receita boa, não tem uma coisa melhor que nos deixe com uma mesa preparada, uma mesa linda, uma mesa maravilhosa. Quando alguém te convida na tua casa, ninguém te convida para ir tomar chá. A pessoa te diz, vamos comer lá em casa, vamos jantar, não é? A pessoa te leva para tu se sentir em casa, tu come bem, você se alimenta bem. E a gente se alegra, nosso coração fica feliz, mas espiritualmente nós precisamos massacrar este corpo aqui para salvar nossa alma. Este corpo vai ficar para trás, esse aqui vai ficar para trás. Esse vai ficar, essa carne fica, essa carne pertence a esse mundo, esse corpo, essa casca vai ficar para trás, mas a nossa alma vai em direção ao nosso Deus. E é o jejum que nos fortalece, é o jejum que vai nos preparar para isso. Só o jejum não, jejum com todos os outros atos que nós vamos fazer, que nós vamos aprender, que nós vamos relembrar. Assim como um dia nós aprendemos o que é 1 mais 1, para chegar na fórmula de Bhaskara, nós vamos lembrar do jejum, nós vamos lembrar da oração, nós vamos lembrar da compaixão, para que 1 a 1 nós conseguimos chegar na presença de Deus. Pastor, como eu faço jejum? Você vai, primeiramente, escolher momentos em que você possa deixar de se alimentar. Eu quero chamar de início para não explicar depois. Jamais se faz jejum de remédio. Repete comigo, jamais se faz jejum de remédio. Nós não somos irresponsáveis. Eu não sou irresponsável, você também não vai ser. Olha para a pessoa que está do lado e diz, não seja irresponsável. Cabeçudo. Não seja responsável, você não vai colocar a culpa no pastor, que eu estou te ensinando certo. Jejum não se faz abrindo mão de remédio. Seus remédios você vai tomar da forma regular. O que você não vai fazer é ingerir alimento. Você não vai comer. Por quê, pastor? Por que a gente para isso? Eu acabei de falar para você, quando a gente faz um jejum, a gente se torna mais sensível à voz de Deus. Você já notou que quando você vai para uma outra cidade, você vai para o litoral, você vai para um outro estado, não parece que você enxerga mais, que você ouve mais, que você sente mais cheiro? Não sei se você tem essa situação.
Quando a gente sai de casa, parece que a gente está mais alerta, não é? A gente segura a bolsa. Não, as mulheres seguram a bolsa, eu não uso bolsa. A gente olha, a gente está com a mão na carteira, bota o celular, a gente fica alerta, a gente fica cuidadoso, a gente olha com mais cuidado, a gente olha onde a gente vai atravessar, não é? A estrada aqui é diferente lá da Bahia, é diferente do Tocantins, né Charles? É diferente. A gente começa a olhar, a gente pensa diferente, as pessoas andam diferente, porque a gente está fora do nosso lugar comum. A gente sai do natural, a gente sai daquilo que a gente domina. Quando a gente sai de um corpo alimentado, que a gente massacra o nosso corpo, nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus. Nós conseguimos ouvir melhor aquilo que Deus tem para falar conosco. Então você começa, você retoma. Se você nunca fez, começa devagar. Se você já fez e já foi acostumado, não seja doido, não vai para o tempo total que você faz de jejum. Jejum, você escolhe um tempo em que você vai se abster de se alimentar. Pastor, pode ser meio-dia? Pode. Tem gente que para de comer às 8, às 10 horas já está com dor de cabeça. Tem gente que é assim. Mas nós vamos desafiando a nossa carne em direção ao Espírito que Deus nos prepara. Aquilo que Deus quer para fazer milagres na nossa vida, para trazer a presença dEle, para nos ensinar coisas do céu, para que a gente possa entender mais uma vez aquilo que Jesus passava, aquilo que Jesus queria, como Jesus era. Você consegue fazer um dia inteiro de jejum, glória a Deus, Deus te abençoe por fazer isso. Agora não sai corajoso daqui dizendo, vou fazer uma semana de jejum, semana que vem eu vou dizer aqui e vou dizer, pastor, eu fiz uma semana de jejum. Pode acontecer? Pode, mas não faça isso agora, vai devagar. A intenção do jejum não é mostrar para mim o quanto tempo você consegue ficar sem comer. A intenção do jejum não é essa, mostrar para mim quanto tempo você consegue ser resistente. A intenção do jejum é preparar o seu coração e a sua vida para que você possa conversar melhor com o teu Pai. Você vai começar o seu dia, você vai parar pela parte da manhã, você vai fazer uma oração a Deus e vai dizer, Pai, eu estou começando um período de jejum aqui. Eu normalmente, eu me alimento neste tempo, mas dentro deste horário, eu não vou me alimentar. O meu corpo agora, ele vai ficar sem receber alimento. E nesse tempo, fala comigo, Deus. Faz esse desafio com Deus. Fala comigo. Me mostra aquilo que eu preciso entender. Me mostra aquilo que eu preciso aprender. Me mostra aquilo que eu preciso melhorar. Me mostra aquilo que eu preciso conquistar, aquilo que eu preciso melhorar na tua presença, o que eu preciso fazer para me aproximar mais de ti. Peça para Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai falar contigo, Ele vai conversar contigo. Ao final do seu período de jejum, o que você vai fazer? Você vai orar mais uma vez. Depois desse tempo, antes de você se alimentar, você vai orar mais uma vez. Você vai poder, isso não importa onde você está, se você puder fazer no período de trabalho até chegar em casa, ou em um momento em separado, aonde você estiver, que você possa ter um lugar reservado e falar com Deus, Deus, eu estou te entregando este jejum, entregando este ato que eu fiz, por motivo de fé, eu fiz este ato por motivo de confiança, eu fiz esse ato confiando na tua palavra, por aquilo que tu me ensinou, por aquilo que tu me dizes, aquilo que eu quero ser, o filho amado que eu quero me tornar. Termina o seu período de entrega para Deus. Algumas pessoas conseguem fazer jejum de pular uma refeição. Você vai começar o seu jejum pela manhã, você vai ficar o dia inteiro sem se alimentar. Ao chegar à noite, você vai entregar o seu jejum, vai dizer a Deus que você está entregando, fazendo tudo aquilo que eu disse agora. Tem gente que vai fazer 2 dias de jejum. Tem gente que vai fazer 3 dias de jejum. Pastor Luciano Subirá tem um livro maravilhoso, ele faz 2 jejuns por ano de 40 dias cada um. Só a base de água. Será que isso é humanamente possível? Se ele está vivo, é. Mas nós não somos o Luciano Subirá. Você não é o Luciano Subirá. Então vá com calma, vá com paciência. Eu não quero transformar você no Luciano Subirá. Eu quero que você seja um filho e uma filha de Deus, só isso.
Talvez a gente não saia sabendo a fórmula de Bhaskara para sentar lá na primeira fila. Mas a gente vai saber sair do 1 mais 1 para sentar na última. Mas o certo é que nós vamos estar no céu. Fazendo talvez jejuns de meio-dia. Jejuns de um dia, que seja, mas jejuns que sejam entregues de coração e por amor a Deus. Jejuns que sejam feitos de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera, aquilo que Ele nos ensina. Nós vamos tornar a ser filhos e filhas de Deus, a igreja de Deus que jejuava, a igreja de Deus que orava, a igreja de Deus que via a mão de Deus se mover. Essa é a minha oração para esta igreja, essa é a oração minha e da minha esposa para essa igreja, essa é a oração dos pastores. Essa igreja vai ver a mão de Deus agindo como Ele sempre fez. Não vai vir ninguém de fora para fazer milagre aqui. Nós vamos ver os milagres brotando aqui. Nós não vamos ver ninguém trazendo dinheiro de fora, que precisa trazer de outros lugares. Se Deus trouxer, traz. Mas eu quero ver os milagres acontecendo aqui pela nossa oração, pelo nosso jejum, pelo nosso pedido. O céu vai se abrir porque nós somos filhos amados de Deus. Não faça jejum para mostrar para os outros que você está fazendo. Isso quer dizer que quando você fazer jejum, escove os seus dentes. Eu estou falando sério. Você já sentiu o bafo de quem está de estômago vazio? O cheiro de quem tem bafo de que não comeu é pior do que quem que não escovou o dente, porque é uma coisa que toma assim, né? Aquele cheiro é uma coisa que toma assim o teu cheiro, assim, dá um tremor. Escova os dentes. Fala para quem está do lado, escova os dentes. Usa Cepacol. Faz bochecho lá, bota na boca, bochecho. Lava o rosto, escova o cabelo. Estou falando sério. Sabe por que eu estou falando sério? Porque a Bíblia registra que os fariseus, eles tinham o hábito de fazer 2 jejuns por semana, era obrigatório, 2 jejuns por semana. Só que eles faziam para que os outros soubessem que eles faziam. Então eles ficavam descabelados, eles ficavam prostrados, eles ficavam destruídos, eles ficavam com uma cara, eles diziam, meu Deus, como esse homem é humilde, como essa mulher é de Deus porque faz jejum. Nós não estamos procurando o reconhecimento de ninguém, a não ser do próprio Pai. O nosso jejum não é para mostrar para os amigos aqui ao redor, não é para mostrar para os outros que nós estamos fazendo. O jejum é uma demonstração do nosso coração para Deus. O jejum começa a te mostrar verdades a respeito de você mesmo. O jejum vai te mostrar aquilo que você é, quem você é de verdade. Você sabe por que o médico pede para a gente fazer jejum antes do exame, né? Que a gente tem que fazer 6 horas para fazer um exame de sangue, para que não tenha nenhuma influência. Né? Ele quer, porque quando o médico te pede um exame, ele quer saber como você está. Assim como Deus fala, quando eu quero saber como você está. Aí começa a falhar alguma coisa, você vai no médico. O médico pede um exame. Ele quer saber como está a tua glicose. A pessoa só falta tomar banho de açúcar. Ela caminha no centro, as abelhas estão todas atrás dela. Aí o médico pede um exame para essa pessoa, ela passa 2 semanas que ela só come pasto. Ela só bebe água para não dar nada errado nos exames. Aí chega lá, glicose deu 99 em jejum. Olha que milagre. Está se enganando. Está manipulando o seu resultado. Ela sai dali e vai tomar açaí. Com Nutella, com leite ninho, com mel e 2 colheres de açúcar. O médico você até pode enganar 2 semanas antes do exame, mas o teu pai não adianta enganar. O pai que está lá em cima, ele sabe todo o fio de cabelo que cai da tua cabeça.
Ele sabe todos os teus sentimentos, Ele sabe todos os teus motivos, Ele sabe todas as tuas dificuldades, Ele sabe quem você é em detalhes. Então não engana o teu Pai, não tenta passar Ele para trás. Tenha no seu coração, nutra no seu coração o desejo de fazer o simples bem feito. Levanta a mão comigo assim, levanta assim. Repete comigo: eu quero fazer o simples bem feito. Eu quero fazer apenas o simples bem feito. Não loucuras, nada mirabolante, somente aquilo que precisa ser feito. Faz o simples, faz o ordinário. Você consegue fazer uma vez por semana? Você consegue fazer 2 por semana? Consegue fazer 3? Está dentro da sua regra, dentro daquilo que você pode. Mas vamos voltar a trazer a palavra de Deus para cá? Vamos viver aqui a vontade de Deus? Vamos fazer isso? Vamos, então vamos colocar de pé e vamos assumir esse compromisso com Deus. Desafio para essa semana. Essa semana. 2 jejuns. 2 jejuns de meio-dia. Pode ser? Bem devagarinho. 2 jejuns. Pelo tamanho que nós estamos, nem vai fazer diferença, né? Olha só a abundância que Deus deu para o povo dessa igreja, pô. Olha só o tamanho. Olha o tamanho do pastor, ó. Ah, pensou? Jejum não é para emagrecer, não. Ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai infartar. Ninguém vai passar mal. O corpo físico vai se judiar um pouco, mas juntos a nossa alma vai se fortalecer para a honra e glória do Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, pela Tua palavra, por aquilo que Tu nos ensinaste hoje para nós, e por essa visão que tem nos trazido, Pai, de voltarmos à essência do Teu Evangelho, a simplicidade, Senhor, dos Teus pedidos, a simplicidade das Tuas lições, daquilo que Tu coloca sobre a nossa vida. Nós vamos começar, Senhor, essas mensagens, mas principalmente a prática diária na Tua presença. E juntos, Senhor, nesta semana, esta igreja, humilde à Tua presença, sensível ao Teu chamado, juntos nós vamos começar o jejum. Juntos nós vamos dedicar 2 momentos desta semana para poder mortificar o nosso corpo e colocar nossa alma nas Tuas mãos. Juntos, Pai, nós queremos tocar o céu. Juntos nós queremos ver o sobrenatural das Tuas mãos agindo aqui. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver maravilhas, nós queremos ver a Tua presença, nós queremos ver a Tua ação aqui. Mas primeiro nós vamos fazer a nossa parte. Primeiro nós vamos fazer aquilo que nos cabe. Primeiro nós vamos agir, Pai, na nossa cota de responsabilidade. Por isso, Senhor, fortalece cada um que está aqui, com as suas mãos agora no seu coração. Fortalece agora cada um desses teus filhos e filhas amados que estão aqui. Juntos, Pai, nós vamos orar. Juntos, Pai, nós vamos jejuar pela Tua casa. Nós vamos jejuar, Senhor, pela nossa caminhada. Esse jejum que vamos Te entregar nessa semana será para a santificação dos teus filhos e filhas, santificação dessa igreja. Esse jejum será uma oferta a Ti, oferta do nosso tempo a Ti, oferta de oração a Ti, oferta de dedicação a Ti. Pai querido e Pai amado, fortalece os Teus filhos e filhas, nos fortalece e nos permite chegar vitoriosos na semana que vem, não orgulhosos, Senhor, mas felizes porque cumprimos o Teu chamado, cumprimos propósito na Tua presença. Nos lembra, Senhor, nos dá memória. Eu Te peço, Senhor, nos auxilia, faz a Tua vontade em nós, fortalece em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deixa eu só te preparar para um negócio. Pode vir. Nunca na sua vida você vai se sentir tanta fome quando você vai tentar fazer jejum. Vai ser a mesma empresa,
você mora na mesma casa, você lida com as mesmas pessoas, você faz a mesma coisa todos os dias, mas nunca você será tentado tanto quanto no momento de jejum. Todo mundo aqui tem colega mão de vaca, todo mundo tem, mas no dia do teu jejum ele vai pagar lanche. É sempre assim. Quem já passou por essa experiência sabe que eu não estou tirando sarro, é assim que acontece. É nessa semana que os doces de padaria vão aparecer na tua frente. É nessa semana, nessas tuas tentativas, que o pastel mais cheiroso, mais crocante vai chegar lá. É nessa semana, no dia que tu marcou o jejum, que vão te convidar para comer churrasco de manhã. Então, mantenha-se firme na presença de Deus. Outra coisa, tem gente que vai falhar. Tem gente que não vai conseguir. Tem gente que vai esquecer. Vai estar no meio de jejum e vai comer sem lembrar. Lembre-se que nós estamos começando. Nós estamos caminhando em direção a Deus. Nós estamos começando lá atrás. É como se a gente voltasse lá na primeira série. Se acontecer um erro, o Pai é fiel e compassivo a ponto de perdoar. Encerra teu jejum e pede ajuda para o próximo, mas não deixa de fazer, não deixa de começar. Assim como você não parou de andar de bicicleta quando você caiu as primeiras vezes, não pare de jejuar assim que você não conseguir se controlar. O Pai vai segurar a tua mão e nós vamos chegar na semana que vem dizendo: eu fiz, eu tentei, eu consegui, porque o Pai me sustentou. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Eu me despeço dos irmãos que estão na internet, dos irmãos que estão nos assistindo, que seja uma bênção a sua semana, em nome de Jesus.